A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite para quem vai assistir à noite. Bom dia para quem vai assistir pela manhã. E boa tarde para quem vai assistir à tarde. Irmãos, aqui estou mais uma noite para fazer a vontade do Senhor Jesus. Hoje, dia 29 de janeiro de 2025, quarta-feira. Um dia muito abençoado por Deus hoje. Choveu aqui na nossa cidade, na parte da tarde. Aí tivemos culto hoje na nossa igreja. O Senhor é meu pastor. Culto muito abençoado. Pregação, presbítero João, um grande homem usado nas mãos do Senhor. Mas irmãos, estou aqui para deixar uma mensagem para vocês, para que conforte o coração de cada um. Essa palavra ela se encontra em Mateus 13, é a parábola do semeador, irmãos. Mateus 13 e versículo 3 a seguir, onde fala desta maneira: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e porquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Irmãos, aqui podemos tirar vários exemplos para a nossa vida. Aqui Jesus está dizendo que o semeador ele saiu para semear, e quando ao sair, como se fosse uma plantadeira nos dias de hoje, ela não vai derrubando aquelas sementes pelo caminho. Assim, quando a semente sai, muita gente eu acredito que todos já viram, que vai derrubando aquelas sementes pelos caminhos, seja de milho, de trigo ou de feijão, até mesmo de arroz, e os pássaros vão comendo. Irmãos, isso significa o seguinte: é aquelas pessoas, irmãos, que ouvem a palavra, mas elas, ao sair de lá, o inimigo já vai tirando. Quando saiu da porta para fora da igreja, o inimigo já vai tirando as palavras do seu pensamento, já vai comendo a semente, né? Porque a semente ela foi lançada, mas ela caiu na beira do caminho. E assim é as pessoas que ouvem a palavra, mas ao sair de dentro da igreja, elas logo acabam esquecendo, porque vem a ave do céu, mas a ave do céu nesse caso é Satanás, irmãos. Ele manda pessoas para poder nos tirar do foco. Às vezes a pessoa se maravilha da palavra, mas acaba saindo. E aí a outra palavra que achamos aqui: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Amados, essa palavra é forte para os nossos ouvidos, mas é vinda diretamente do céu. Aqui Jesus Cristo fala o seguinte: que você
Muitas e muitas vezes você ouviu uma pregação numa igreja, uma palavra que você ficou maravilhado, aquela semente entrou no seu coração, mas por não ter alimentado essa palavra em você, a semente acaba morrendo, porque cresce, não tem terra o bastante para que ela enraize, para que ela espalhe. E assim somos nós, irmãos. Nós temos que regar a palavra do Senhor Jesus para que ela seja boa. Eu já vi muita gente falar, eu senti alguma coisa assim, mas foi nada profundo não. É porque, irmãos, nós vamos para prestar atenção no homem, nós não prestamos atenção no semeador, que é Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia, Senhor. Porque quando prestamos atenção nele, irmãos, é diferente. Mas eu vou continuar aqui para você ver. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então o que acontece, irmãos? Quando cai entre os espinhos, irmãos, nossa, muitas vezes o espinho está até mesmo na família. Para que você entenda melhor, o espinho é toda aquela pessoa que ela não concorda com você ser um servo de Deus. Ela sempre vai estar falando coisas para te tirar do foco. Por exemplo, aquele pastor não pregou nada. Aqueles irmãos, para que você anda junto com aquele povo, se aquele povo só sabe te diminuir, só sabe falar mal de você. Aí começam a botar coisas na sua cabeça que não tem nada a ver com Deus. É os espinhos quando sufocam a semente, sufocam e aí acaba morrendo, porque quando você para dar ouvido para outra coisa, em vez de ouvir a voz do Senhor, você acaba caindo. Eu sei por mim, irmãos, porque muitas das vezes eu chego nos lugares para conversar com pessoas assim, e até enquanto a gente está falando do amor de Deus, está muito bom, mas dali a pouco as pessoas começam a falar coisas do mundo, começar a falar mal de outras pessoas, e aquilo o Espírito Santo acaba se afastando, e então eu acabo me sentindo mal. Só que se eu der ouvido para essas palavras, eu acabo caindo e Deus não se agrada. Você quer falar mal de alguém? Pode até falar mal, você que é evangélico, mas tente falar mal de Jesus, fale mal de Deus. Você é evangélico, fale de Deus, fale de Jesus, que você não vai ter o que falar mal dessas duas pessoas, porque fale mal do Espírito Santo. Como que você vai falar mal? Então, irmãos, funciona assim, irmãos. Esse é o espinho, que assim como Deus falou para Paulo mesmo, eis que colocarei um espinho na tua carne, para que você não deixe de levar a minha palavra. Cada vez que você tentar esquecer da minha palavra, esse espinho ele vai te cutucar. E assim às vezes somos nós, quando nós estamos com Jesus, firme e forte, pode vir o tipo de espinho que vier do outro lado, que Deus vai estar com nós e vai dizer, nesse você não toca, porque é um ungido do Senhor. E aí para acabar diz o seguinte: outra parte caiu em boa terra e deu fruto, uma de 100, outra de 60 e outra de 30. Então o que acontece, irmãos? O seguinte,
Tem aquele irmão que ele está há vários e vários anos dentro da igreja. Ele caiu na terra boa. Só que acontece, ele dá de 30, ele produz de 30 por 100, de 30 por 1, quer dizer o seguinte, de cada 100 vai produzir 30, porque o seguinte, que acontece é o seguinte, é aquelas pessoas que elas servem a Deus com vontade, só que muitas das vezes elas dão desculpa. Hoje não vou na igreja porque, né, eu tenho visita em casa, hoje não vou porque estou doente, hoje não vou porque por isso e aquilo. Então ela faz muito pouco por Deus. Ela faz de 30, para que vocês entendam. A palavra diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, uma de 100, outra de 60 e outra de 30. A que deu de 30 é a que dá menos, que produz menos, é essa que eu estou falando, explicando para vocês, que muitas das vezes nós até gostamos de servir ao Senhor, mas na quarta-feira não. Na quarta-feira eu não posso, porque eu tenho compromisso. Outros na sexta-feira não. Sexta-feira eu não posso, porque eu tenho outro compromisso. Então, irmãos, essa é aquela que produz de 30, mas mesmo ali, assim está ali, não desista. E acredito que no momento certo Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas. Aí tem aquelas, irmãos, que produz de 60. O que é essa pessoa que produz de 60? Essa pessoa que produz de 60, que essa semente, ela é aquela, irmãos, que ela até está dentro da igreja, pode ser direto, mas ela se demora para cantar um hino. Às vezes ganha a oportunidade, mas diz: hoje eu não estou legal, hoje não vou louvar. Outro dia ganha oportunidade, diz: não, hoje não vou querer, vou deixar para próximo. Então, irmãos, essa é de 60. Ela tá ali, mas não tá. Ela, tipo, assim, ela acha que estando ali já tá bom. E de fato, eu não vou discordar, porque você estando na olaria, um dia o oleiro vai trabalhar no vaso. Então, é exatamente isso. E aquela de 100, irmãos, e aquela que é pau para toda obra. Aquele irmão que está sempre disposto, aquele irmão que está sempre ali para ajudar, para fazer a obra, seja para pregar, seja para cantar, seja para cuidar da porta, seja para limpar a igreja, seja para buscar as ovelhas, seja para fazer o que for, irmão. Nós não somos, eu já vinha dizendo em outro vídeo, o diaconato não vai te levar para o céu, o presbitério não vai te levar para o céu, o evangelista não vai te levar para o céu, o pastorado não vai te levar para o céu. Não é um cargo, irmão, não é um título. Outro dia eu fiquei abismado porque umas pessoas me mostraram as carteirinhas, sim, que agora tem que ter uma carteirinha assim para comprovar que é pastor. Mas eu até acho interessante, né? Mas eu mesmo, eu acho que é ilusão a cabeça das pessoas, porque de nada adianta eu ter uma carteirinha. E aí até tinha um cara que tem uma carteirinha de um cara lá que é pastor, mas, né, se for ver as obras do homem, é problema. Então, irmãos, não é essas coisas que vai te levar para o céu, irmãos. O que vai te levar para o céu é você ser uma pessoa obediente com Deus. A palavra mesmo diz que mais vale a obediência do que o sacrifício e a oferta. Irmãos, se você é evangélico, você congrega numa igreja, é a mesma coisa que você trabalhar numa firma. O teu pastor é o teu patrão. Se ele decretou, que nem a minha igreja, ele decretou culto
quarta, sexta e domingo. Eu tenho que saber que quarta, sexta e domingo eu tenho que estar lá. Porque até vou falar diferente, o pastor significa o gerente da empresa. Porque o patrão é Deus. O pastor significa o gerente e nós somos os funcionários. E como é que uma empresa vai andar se o faxineiro não vem para a empresa? Como é que uma empresa vai andar se a pessoa da produção não vem? Como é que uma igreja vai andar se o diácono não aparece na igreja? Se o presbítero não vem, se o evangelista não vem, a evangelista, a diaconisa, faltou todo mundo. Como é que vai andar, irmãos? E assim como a empresa, irmãos. Se você faltar uma empresa, você que trabalha de empregado, você sabe que se você faltar um dia, a empresa ela vai te descontar 3 dias. Se você não tem um atestado, e a mesma coisa a igreja, irmãos. Se você não tem um atestado para provar para o pastor que você não pode ir, por exemplo, eu não fui na igreja porque eu estava doente. Cadê o atestado? Até que para o pastor você pode mentir, para o gerente você pode mentir, mas e para o patrão lá em cima você não pode mentir, irmãos. Então comece a pensar, irmãos, comece a levar as coisas de Deus a sério, porque o patrão, eu comecei a trabalhar há poucos dias, e eu sempre trabalhei a minha vida inteira, né, mas há poucos dias comecei um novo emprego. O patrão, irmãos, ele não gosta de gente que se mata trabalhando. Vou chegar, vou dar um pau, mas também às vezes se mata trabalhando, mas sempre chega atrasado, quer sair adiantado, quer sair antes da hora. Aí tem dia que não vai, tem dia que falta, e assim é o nosso patrão lá em cima, irmãos. Irmãos, o patrão não gosta desse tipo de coisa, que você chega atrasado, o patrão gosta de gente responsável, e assim é Deus. Deus gosta de gente responsável. Deus chamou cada um de nós para que sejamos responsáveis, não para que sejamos irresponsáveis, deixamos a obra à mercê de qualquer um. Hoje mesmo na nossa igreja tinha 5 pessoas, irmãos. E no culto da ceia tem muitas pessoas. Eu sei que muitos que vão assistir vão até questionar o vídeo. Mas, irmãos, não sou eu, irmãos, é a Bíblia que diz. Quando a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, honra o teu pai em cima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, eu sempre costumo dizer para as pessoas: vocês sabem o que fez Davi cair, o que fez Davi quase perder o trono, o que fez a espada nunca se apartar da casa de Davi, foi porque ele deixou de ir para a guerra, foi porque ele deixou de orar, foi porque ele deixou de vigiar, irmãos. Foi porque, e muitas vezes, sabe o que é a guerra, irmão? A guerra é a igreja. Quando nós vamos para a igreja, nós estamos indo para a batalha espiritual, a batalha contra o mal. E muitas das vezes deixamos de ir para a batalha. E o diabo ele sempre vai colocar uma bate-seba no teu caminho, no meu caminho. Seja homem, seja mulher, sempre vai ter uma bate-seba, sempre vai ter um homem, uma tentação do inimigo para tentar te derrubar, irmãos. Quando você não vai para a guerra, você está à mercê do inimigo. Quando você não vai para a guerra, você está dando espaço para o teu inimigo enxergar a tua vida. E assim foi com Davi, irmãos.
Só que Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele não colocou a culpa em ninguém. E hoje em dia, o que eu vejo muito é isso. Ah, eu não fui na igreja porque tinha visita. Irmãos, que feio. Que feio. Eu não fui na igreja porque não estava muito bem. Que feio, irmãos. Eu não fui na igreja porque... Por quê? Não, irmãos. Eu não fui na igreja porque eu não quis. Porque eu não quis ir. Porque se eu estou de pé, foi o Senhor que me colocou de pé. E eu não devo mentir para Deus. Senhor, se eu não fui na igreja porque eu não quis, como é que eu vou chegar e falar para o meu pastor não foi na igreja porque eu estava doente, estava com dor de cabeça? Primeiramente, irmãos, nós devemos obediência para o patrão, depois para o gerente. Se tu não vai na igreja, manda uma mensagem para o pastor. Diga, ó pastor, hoje eu não vou poder ir porque eu tenho tal coisa para fazer. Mas não deixe de avisar. Mas irmãos, é o que eu tenho para dizer hoje. Espero que Deus abençoe a vida de todo mundo. E o restante da semana seja abençoado, trabalho, a família, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, para que nossas vidas venham ser valorizadas nas mãos de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, que o Senhor, Pai, permita que a nossa semente caia em terra fértil, Senhor, para que produza de 100, para que possamos dar frutos, Pai. Para que possamos, Pai, ser pessoas boas nesta terra, Papai querido, para que possamos ser a diferença, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Que o Senhor trabalhe na minha vida, de dentro para fora, trabalhe no meu coração, na minha mente, no meu espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor trabalhe na minha casa, de dentro para fora, de dentro para fora da minha família. Comece a trabalhar, Senhor. Senhor, eu coloco nas suas mãos, Papai querido, a minha vida, o meu caminho e tudo o que me pertence, Papai amado. Tudo o que me pertence nessa terra pertence a Ti, Senhor. Porque de mim mesmo, Pai, não tenho nada, nem a minha vida não é minha. Por isso que eu digo, Senhor, que tudo está nas suas mãos. Seja feita a sua vontade, Pai. Assim como Davi, Pai, eu quero falar para o Senhor que muitas das vezes, Pai, tenho deixado de guerrear. Muitas das vezes, Pai, tenho feito outras coisas em vez de orar, em vez de jejuar. Muitas das vezes tenho dado brecha para o inimigo, Pai. Mas peço o teu perdão. Assim como Davi falou que o Senhor adora um coração e um espírito quebrantado. Lá no Salmo 51, verso 17, Papai querido. Eu quero dizer para o Senhor que aqui estou, Pai, com o meu coração aquebrantado na sua presença, Pai, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelos meus erros cometidos no dia a dia, Papai. De todo o meu coração, Pai, alivia a minha cruz, para que eu consiga chegar na sua presença, Senhor, para que o meu nome permaneça escrito no livro da vida, Pai. Não permitas que o inimigo se aproveite da minha fraqueza. Repreendo todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.